Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, nossos irmãos do YouTube, do Instagram, nossos irmãos do Face, que eu venho cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus, para que possamos retornar, a pegada novamente nas gravações, porque agora Deus tem nos abençoado e nós conseguimos arrumar um celular. Hoje nós vamos falar do quê? Edificados. O centurião de... Nós vamos falar do edificados. Conforme está em Lucas, capítulo 6, no versículo 46 em diante, que ele nos diz: Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as minhas práticas, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando a corrente bate com força contra aquela casa, ela cai, e foi completa a sua destruição. Amados, nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos, nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eita glória! Que Deus é maravilhoso! Jesus é maravilhoso. Jesus é a rocha onde nós devemos edificar e construir a nossa vida, tijolo por tijolo, assim como não se constrói uma casa sem alicerce. Não fazemos na vida cristã sem a base que é Cristo. Sem a base que é Cristo Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós não conseguimos nada. As fundações de um edifício são muito importantes para edificá-las. Faz-se necessário localizar um terreno firme. Às vezes, perfura-se a terra e logo se encontra um apoio no qual se finca os ferros e aplica o concreto. Para fazer o que? As colunas, fazer a base. Ah, glória, glória. Mas há ocasiões em que o terreno é arenoso ou é lameado, e por isso é preciso perfurar mais até achar a terra firme. Não sei que tipo de pessoa você é, nem que pecado se encontra. Para edificar-se em Cristo, é preciso furar o terreno até encontrar o local apropriado de colocar os alicerces. Esse é o início de uma vida cristã. Talvez seja a face mais difícil no início desta vida, mas é necessário, pois fará com que você não venha se desmoronar. Então você tem que se alicerçar em Cristo Jesus. Procurar o amor de Cristo de fato e de verdade. Ter dentro de ti a firmeza, como está em Lucas 6 que nós lemos, mas nós vamos pegar firme no versículo 48, que ele nos diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto forte a corrente naquela casa. Não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E a rocha para nos fundar, a rocha para nos guiar, a rocha para nos segurar, se chama Jesus Cristo. Essa é a rocha que nós precisamos ter. Estar firme em Cristo Jesus, na fé, ser fiel na oração, ser fiel no jejum, ser fiel nas suas ofertas, no dízimo, ser fiel nos propósitos que você faz com Deus. O que é confirmados na fé? É a sequência disso que nós estamos vendo aqui, da edificação. Quando surgem as provações, é necessário estar confirmado na fé. Imagine que uma pessoa tenha caluniado você, mas na verdade você não fez coisa alguma.
como deve proceder? Mantenha-se firme e continue a revelação de Deus. Ore por aquela pessoa que difamou. Abençoe ela. Então a crise passa e os outros percebem que você não tinha razão para temer. Com essa atitude você mostra que está confirmado na fé. O mal veio atacá-lo, porém você continua convicto da sua fé. Amados, quando se levanta um mau testemunho contra ti, vai orar. Entrega na mão de Deus. Porque a pessoa que levantou falso testemunho contra ti não é um crente. A pessoa que levanta um falso testemunho contra o irmão não é crente. Não é um crente convertido, pode ser um crente convencido. Porque ele não sabe que na palavra de Deus está dizendo: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Porque nós temos que entender e saber como nós somos ensinados, como nós somos preparados para chegar aos pés de Cristo. Como fomos ensinados? O Senhor nos ensina por meio das Escrituras, os louvores de pessoas inspiradas por Ele ou por aquilo que lhe aprover. Há mensagens maravilhosas que tocam fundo o nosso coração. Há louvores, todos os louvores são uma oração. Todos os louvores são um poema. São coisas para tocar os nossos corações. Nós cristãos não temos desculpa para não seguir Jesus, porque o Espírito Santo nos ensina. Nós não podemos ter desculpa. Eu não posso ir na igreja porque está chovendo. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Eu não vou na igreja hoje porque eu vou na casa de um amigo. Seu maior amigo se chama Cristo, Jesus. Oh, glória! Jesus amado, tenha misericórdia, meu Deus, oh Jesus, tenha misericórdia, Pai. Senhor Deus, nós cristãos não temos desculpa para não seguir Jesus, porque o Espírito Santo nos ensina. No momento em que nos convertemos, nós o ouvimos e Ele continua falando conosco. Para a voz do Mestre, realmente não seguiremos. Se não nos fecharmos para a voz do Mestre, realmente nós não seguiremos os seus passos, pois estaremos fora do caminho. O caminho do Senhor é árduo, é estreito, mas é gostoso caminhar ao lado de Jesus. É gostoso caminhar ao lado de Cristo. O Senhor sabe que o diabo a todo momento deseja o nosso mal e procura desviar-nos. Por isso, o Pai quer que nós fixamos em seus ensinamentos, para que estejamos protegidos e investidos da autoridade para rechachar o inimigo. Se Deus usa uma pessoa para nos transmitir uma palavra, devemos prestar atenção naquilo que Ele nos diz. Por isso que nós temos que edificar a nossa casa, edificar o nosso espírito, a nossa alma em Jesus. Porque quando surge qualquer problema, nós temos a quem nos apegar. Ao Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o Senhor. Olha que maravilha que Ele nos fala. Ele nos ensina por meio das Escrituras, dos louvores e de pessoas inspiradas por Ele, ou por aquilo que lhe aprover, por aquilo que agrada a Deus. Ele nos inspira, Ele nos ensina. Há mensagens maravilhosas que tocam fundo os nossos corações, mas para isso nós temos que fazer o quê? Buscar ao Senhor, mergulhar na palavra. Amados, segundo uma história, terminando o culto bíblico, o ensinamento bíblico, 3 jovens chegou no pastor e perguntou a ele: pastor, o senhor nos fala para nos enchermos do Espírito Santo, como faremos isso? O sábio pastor
Pegou 3 peneiras, entregou uma para cada jovem. Falou, vá até aquele riacho, ali, enche essas peneiras de água. Lá foram os 3 jovens. A hora que você encher essas 3 peneiras de água, você vai entender como você vai se encher do Espírito Santo. Lá foram os 3 jovens. E chegando no riacho, tentando encher as peneiras. Eles mergulhavam a peneira, quando levantava, vazia. Eles mergulhavam a peneira, enchia, quando levantava, vazia. 2 dos jovens desistiram. Ainda disseram, o pastor está tirando uma com a gente. Vamos embora, larga para lá que isso não vai dar em nada. Como que nós vamos encher a peneira? Aí um dos jovens chegou e falou, se o pastor nos mandou fazer, é porque tem um fundamento. Eu vou continuar. E esse jovem continuou lá. Mergulha a peneira, levanta a peneira vazia. Escorria água. Ele mergulhava a peneira, enchia de água, levantava a água e ia embora. Quando ele olhou na beira do riacho, o pastor estava de braço cruzado, prestando atenção nele. Aí ele pegou e falou, pastor, sem chance. Eu não consigo encher a peneira de água. Como que o senhor falou que eu ia entender a minha resposta? Em nome de Jesus, como que eu vou fazer? Aí ele disse, como você vê a peneira cheia? Ele falou, só quando nós mergulhamos a peneira na água, ela enche. Ele falou, para você estar cheio do Espírito Santo, aí está a resposta. Para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que mergulhar na palavra. Você tem que buscar a palavra do Senhor. A hora que você mergulhar na palavra do Senhor, como a peneira mergulha nas águas, você vai se sentir cheio do Espírito Santo. Mas para isso você tem que mergulhar na palavra. Degustar na palavra. Como nós costumamos dizer, comer a Bíblia na leitura. Quando você mergulhar na palavra de Deus, quando você mergulhar na palavra sagrada, na Bíblia sagrada, você vai se encher do Espírito Santo. Fique com essa mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigues, da Assembleia de Deus Jerusalém. Agora nós estamos no novo endereço, ali na Alameda, na Avenida Dom Bosco, 664, Vila Lucinda, Santo André, São Paulo. Avenida Dom Bosco, 664, Vila Lucinda, Santo André, São Paulo. O nosso culto é às quarta-feira, às 19h30. A sexta-feira, às 14h30, começa a tarde da bênção. E aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas, nós temos o culto da família. E o primeiro sábado de cada mês, nós temos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Aliás, os primeiros sábados de cada mês, nós temos o culto de louvor e adoração. E os quartos sábados, nós temos 12 horas de jejum e oração. Nós abrimos a igreja às 7 da manhã e fechamos às 19 horas. Nós estamos ali, o irmão que quiser uma oração, dá uma passada por lá. Teremos um prazer em recebê-los, em nome de Jesus. E o irmão que quiser uma palavra, uma mensagem, entre em contato conosco através do WhatsApp, que é o 011 956 55 4988, São Paulo, né? Fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E não esqueça, você é muito importante para Jesus.